mente, brigas, desobediência, teimosia. O que mais? Questionadores, bagunça, intensos. Eu amo isso. Eles são muito intensos. Eu também, meu amor. Eu amo. Mais algum? Se acha dono da verdade. Se acha dono da verdade, sabe tudo. Descobertas. Uma coisa boa, olha aí. Alegria, né? Graça, criatividade, entusiasmo. Vocês perceberam? Quando nós falamos em adolescente ou em adolescência, a nossa tendência já é irmos para os aspectos negativos. O Pedro falou uma coisa que a gente ouve demais e eu quero começar falando sobre isso, né? Aborrecência. Quem já ouviu esse termo? Acho que todos nós. Como a gente usa esse termo? E infelizmente a gente usa até na frente deles, para falar deles. E nós vamos ver aqui como que nós desrespeitamos os nossos filhos quando a gente fala assim, não liga não, ele está na fase da aborrecência. E a gente faz até uma cara, né? Fase da aborrecência. Lá em Romanos 12, diz assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que isso aqui? Porque nós não devemos nos conformar com esse termo de aborrecente. Nós cristãos não devemos nos conformar com esse termo em nome de Jesus. Eles estão num período bem difícil, de confusão, de tantas coisas que foram faladas, de brigas, de drogas, de tantas coisas, sim. Mas nós não devemos usar esse termo. Eles são nossos filhos amados. Né? Então, eu lembro muito da Lilian e do pastor Nicásio, no exemplo da Vivi. A Vivi, quando eles adotaram a Vivi, a Vivi já tinha esse diagnóstico de paralisia cerebral, né, filha? E o prognóstico não era bom. Ela ia ter pouco tempo de vida, não ia se relacionar, enfim. Era uma criança que ia dar muito trabalho para vocês. E, né, eu trabalhei na APAI, eu fiz estágio na APAI, e muitos com paralisia cerebral chegavam e os pais só entregavam e falavam assim, ele não faz nada. Então, a Lília e o pastor Nicásio, eles não se conformaram com esse prognóstico. E porque eles não se conformaram com esse prognóstico, a Vivi estava aqui entre nós, se relacionando, conversando, né? Chorando, dando risada, se alegrando. E ela viveu até os 19 anos. Então vejam, gente, o cuidado que nós devemos ter em relação a rotular os nossos filhos, subestimar a capacidade dos nossos filhos. Então vamos lá, né? Por que é importante nós conhecermos a respeito dessa fase da adolescência? Porque nós precisamos ajudar o nosso adolescente a passar por ela da forma mais saudável possível. O que acontece quando a gente fala que o adolescente ele é um aborrecente? Nós estamos desrespeitando aquilo que ele está vivenciando. Porque não é uma fase fácil, a gente vai ver aqui, é uma fase de muitas mudanças, de muitas transformações. É só a gente pensar, as mulheres, na TPM, por exemplo. Né? Ela está nervosa porque ela está na TPM. Daí tem um monte de nome, né? Como que é? TPM, o que significa? Treinada para matar, aquele monte de coisa.
que a gente vai usando para justificar o mau comportamento. Mas a verdade é que tem muitas coisas acontecendo, certo? Então nós precisamos aprender o que acontece com o adolescente para nós estarmos ajudando eles. Uma outra coisa, um outro motivo, né, para nós conhecermos a respeito da adolescência, é que muitos de nós, como pais de adolescentes, nós também podemos adolescer junto com os nossos filhos, quando eles entram na adolescência. Sabe por quê? Porque as transformações geradas neles também vão gerar mudanças em nós. Vocês já se viram assim? Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Bateu a porta, não sei o que aconteceu, porque eu nunca ensinei isso. Não é assim que a gente ensinou, não é assim que a gente vive. Eu não sei porque que ele está falando desse jeito, agora deu uma de se arrumar de um jeito, eu não sei, ou está se trancando dentro do quarto. E a gente vai ficando tão inseguro, tão assustados, né? E muitas vezes a gente não sabe como agir com eles. E o que a gente espera, né? Que nós, como pais, nós é que temos que permanecer firmes, certo? Eu vou usar um termo assim, nós é que somos a parte saudável nessa situação. Então a gente tem que dar essa liberdade para eles, nós temos que dar condições para que eles passem bem essa fase. Então, o que é a adolescência? A adolescência, ela é a fase de transição entre a infância e a vida adulta. Antigamente, lá atrás mesmo, gente, esse termo não existia. E porque a gente vê até assim, fotos, é interessante, quando a gente pega fotos bem antigas, de crianças, de pré-adolescentes, a gente vai ver até as roupas, não eram roupas infantis, eram roupas de adulto. Porque não existia essa separação. Era criança e adultez já. Eles eram pequenos adultos. Então, entrava na adolescência, já estava preparado para casar, né? Então, casava-se muito novo. Então, e o que acontece nessa fase de transição? Acontecem as mudanças físicas, então a puberdade, né? O estirão, então onde há o crescimento de pelos, aumento dos quadris, né? Os seios da menina, o engrossamento da voz. Os meninos ficam todos desequilibrados por causa do crescimento deles, né? A menarca, que é a primeira menstruação na menina, a primeira ejaculação do menino, as acnes na pele, o suor excessivo. Eu lembro do Lucas, né, do nosso filho. Ele começou a levar desodorante na escola, olha, passando em casa. Gente, vocês imaginam o cheiro horrível, porque ele fazia atividade física e queria passar desodorante sem tomar banho. Eu imagino na sala de aula, né? Então, todos os adolescentes que estavam, o que virava isso, né? Mas essa é uma das mudanças físicas. Outra mudança emocional. Essa instabilidade, né? Alguém falou aí na intensidade, a irritabilidade, a agressividade, a impulsividade, a dificuldade de autocontrole, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. As mudanças sociais. Eles começam a questionar as amizades dos pais, eles supervalorizam os amigos, né? Os amigos é que estão certos, os amigos é que têm razão, eles não querem ser expostos, questionam regras, eles querem argumentos para suas dúvidas, eles começam a se sentir atraídos pelo outro, tudo isso na adolescência. Que é caracterizada, gente, por um luto, por perdas. O que o adolescente perde? Ele perde o corpo infantil, porque começa a transformar, né? Ele perde os papéis infantis. Sabe quando você fala assim, para de fazer isso, que você já não é mais criança. Mas aí ele pede para sair e você fala, que isso? Se é uma criança ainda, vai sair agora? Né? E eles é que são aborrecentes. E eles perdem também os pais da infância.
Lembra que eu falei que a mudança neles também gera mudanças em nós? O que eu vejo muito, os pais, quando os filhos entram na adolescência, muitos pais se afastam. Porque tem medo. E sabe por quê? Porque existe muito estereótipo em cima da adolescência, como a gente já falou aqui. Será que tem que ser desse jeito? Será que a adolescência, ela tem que representar mesmo essa oposição aos pais? Esse distanciamento dos pais? Ou nos nossos lares isso pode ser diferente? O que vocês acham? Pode ser diferente ou não? Pode e deve ser diferente, em nome de Jesus. Por mais difícil que seja. Amém? O que acontece na adolescência? O adolescente, ele busca a sua identidade própria. Por que a sua identidade própria, Silvia? Porque, então, o adolescente, a criança, ela é aquilo que os pais querem que ela seja. Eu gosto disso porque minha mãe mandou eu usar isso. Eu gosto de fazer aquilo porque meu pai falou que é bom. É tudo o pai e a mãe que vão determinando, ou o cuidador. Né? Quando eles entram nessa fase de transição, eles começam a questionar. Eles começam a ver que o pai e a mãe não são tudo aquilo que eles pensavam que fosse. Eles começam a ver as coisas de uma outra forma. Aí eles vêm da igreja, o alemão está pregando, e eles já começam a questionar. Por que o alemão falou isso? Às vezes chega em casa e questiona, né? Vou contar uma coisa para vocês. Eu era católica, né? E uma vez eu cheguei em casa, depois de uma missa, e eu fui para minha mãe e falei, mãe, mas como assim Maria engravidou do Espírito Santo? Não tem lógica. Porque para engravidar precisa de um óvulo e de um espermatozoide. Então, isso não é verdadeiro. E comecei a questionar minha mãe. Aí minha mãe chamou o padre para vir conversar comigo. Porque eu precisava de argumentos lógicos, entendeu, gente? Onde já se viu? Que história mais absurda é essa? Então, a gente vai argumentando, eles vão argumentando, eles vão querendo. Não adianta falar assim, você precisa fazer isso aqui porque eu estou mandando e pronto. É a pior coisa para o adolescente. Nós vamos ver isso. A gente troca a autoridade pela influência. Eu não tenho mais que impor, eu tenho que influenciar a vida do meu adolescente. Né? Então, eles vão nessa busca da identidade própria. Que é o quê? Quem eu sou? O que realmente eu gosto? O que eu quero para a minha vida? E para que essa identidade ela se estabeleça no nosso adolescente, eles passam por um processo de individuação. Que, gente, é essencial para as nossas vidas. Quando a gente vê um adulto totalmente perdido, ele não vivenciou esse processo de individuação de uma forma saudável. O que é esse processo de individuação? Eles buscam um espaço para crescer, né? Eles vão argumentar as opiniões, as ideias do pai. Eles vão argumentar as regras estabelecidas na casa. E por quê? Porque eles querem se identificar como sendo Silvia, individual, singular, e não aquilo que o pai ou a mãe estão sempre ditando. E o que é importante aqui? O pai e a mãe darem essa liberdade, mas uma liberdade supervisionada. Não é largar. Muitos pais, com medo da adolescência, o que eles fazem? Ou eles largam, porque eles não sabem o que fazer com esse filho adolescente, então eles largam e o filho fica totalmente perdido. Imagina, Caiane e o William, né? Pequenininho, tudo vocês fazem por ele. De repente ele quer começar a fazer tudo sozinho, ele já quer, né? Eu sei, é. Então assim, o pai e
a mãe tem que deixar, vai dar uma liberdade. Ele vai cair, ele vai levantar. Agora, tem aqueles pais que deixam totalmente, ou tem aqueles pais que eles, com medo da rebeldia, da aborrecência, né, Pedro? Com medo da reação do filho, eles acabam ficando mais autoritários ainda. Oi? E reprimem. Não deixam, não dão essa liberdade para o filho crescer e se descobrir, porque é uma fase de autodescoberta. Então, gente, é difícil a adolescência? Sim, é difícil. É difícil para o nosso filho e é difícil para nós enquanto pais. Mas pode ser uma fase linda também, onde a gente vai estar ali. Tudo aquilo que a gente já ensinou quando eles eram crianças, né? Agora na adolescência a gente vai estar ali assim. Nós vamos tentando, né? Aqui não deu certo, então nós vamos por aqui. Nós vamos conversando, mas como fazer isso? Certo? Então, afastar-se da infância não significa afastar-se dos pais. Nas famílias saudáveis, os adolescentes, eles vão mudar a forma de se relacionar com os pais, sim, porque isso é natural que aconteça, eles estão crescendo, certo? Mas eles não vão nos abandonar. Amém? E nem os pais vão abandonar os filhos. E por isso que é importante que os pais substituam a autoridade pela influência, né? Porque daí eles vão aprender a desempenhar o papel de adultos. Quando a gente fala assim, adolescente, tem muita gente que fala assim, mas qual que é a idade dos adolescentes? Vocês sabem qual a idade que compreende a adolescência? 14? 12 a 17. O que mais? Mas é isso, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o período de 12 a 18, podendo considerar algumas exceções até 21 anos, tá? Já a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que esse período vai dos 10 aos 19 anos. Só que ela faz aí uma divisão, que é de 10 a 14 a pré-adolescência, de 15 a 19 a adolescência e de 19 a 24, de 20 a 24 a juventude, certo? Mas, gente, alguns estudiosos já estão considerando a adolescência, por causa da maturidade cerebral, até os 24, 30 anos de idade. A gente chama isso de uma adolescência estendida, ou síndrome do Peter Pan, né, Pri? A Pri, que é psicóloga, ela vai saber, né? Então, fica muito incerto esse término da adolescência. E quando a gente estende esse término, a gente infantiliza demais esse adolescente, né? O que acaba que ele não assume responsabilidades que eles deveriam, eles ficam inseguros e muitos nem querem sair de casa. E esse, gente, é um perigo para o adolescente e é um perigo também para os pais, que por conta de coisas que eles estão vivendo, talvez um relacionamento ou de coisas que eles viveram no passado, eles são cúmplices do filho permanecer dentro de casa. E isso não é saudável, tá, gente? Claro que tem exceções aí, mas isso não é saudável. E talvez a maior reclamação que a gente ouve dos pais, né, eu pelo menos, a maior reclamação que eu ouço dos pais de adolescentes está relacionada às possíveis rebeldias. Alguém falou, né? Rebeldia, quando fala em adolescente. Tá? A gente poderia chamar aqui, para nós, de uma tensão relacional. Acho que fica melhor. Né? Por quê? Porque realmente ele está aprendendo tantas coisas que faz com que ele fique tenso. Nós também, quando nós mudamos de fases, e essas fases de transição elas são tão importantes, elas vão gerar essa tensão em nós, certo? Mas o que fazer diante da rebeldia? Ou melhor, por que da rebeldia dos nossos adolescentes?
E aí a gente vai colocar aqui algumas justificativas, que até assim faz sentido, tá bom? E é legal assim, nós como pais a gente quer essa justificativa, né? Sabe quando o filho faz birra, a criança? Aí ele vai lá, faz birra, bate no amigo, aí você pega e fala assim, ele tá com sono, né? Eu lembro que uma vez o Lucas, fazendo birra e aquela coisa, né? Mordendo, né? Ele era mais mordido do que ele mordia, né, amor? Mas ele estava fazendo birra e eu tirei ele e falei, gente, eu acho que eu vou ter que ir embora porque ele está com sono. Aí um amigo nosso, o Ivo, ele falou, Silvia, ele não está com sono. Ele está precisando de uma varinha. Já passaram por isso? Porque pais passam, né? Pais, eles ficam dispostos, eles são julgados, eles são criticados, né? E é assim. E eu fiquei com uma raiva do nosso amigo, né? Mas depois eu fiquei pensando, gente, pra que isso? Né? A gente tem que estabelecer algumas coisas. Claro que às vezes eles estão com sono, mas o sono não vai fazer ele morder o amiguinho. O que vai fazer ele morder o amiguinho é um mau comportamento. Né? Então, algumas coisas que a gente usa para justificar a rebeldia dos adolescentes, tá? Primeira coisa, a gente fala dos hormônios. E é real, gente? Claro que é real. As mulheres sabem disso, né? Na TPM, na menopausa, meu Deus, falta hormônio ou é hormônio demais? Imagina para os adolescentes. É a mesma coisa, tá? Então, é muito testosterona, é pouco. Então, pode ter alguns problemas realmente hormonais, como o hipertireoidismo, que acaba deixando irritado, agressivo, nervoso, ou o hipotireoidismo, que pode deixar o adolescente mais apático, né? Desanimado, sem iniciativa. Mas os hormônios, eles podem afetar todos nós, né? Mas jamais nós podemos jogar a culpa do mau comportamento dos nossos filhos nos hormônios. Assim como nós na TPM, eu já não tenho mais, né? Agora é a menopausa. Mas na TPM, eu vou chegar lá onde eu trabalho e você gritando com todo mundo porque eu estou na TPM? De jeito nenhum. E por que isso em casa é permitido? A gente chega e fala, nem conversa comigo porque eu estou na TPM. Né? Não, isso aí é uma coisa que a gente se permite. Mas está errado. Se eu estou na TPM, ou se o nosso filho ele está nessa fase aí de muitas alterações hormonais, filho, eu entendo que você está vivendo isso, mas você não tem que bater a porta dessa forma. Você não tem que falar desse jeito. Né? Então, não use essa questão hormonal como desculpa. Por quê? Porque os hormônios, eles não forçam o nosso filho a tomar decisões erradas. Ele não faz com que o nosso filho minta, com que o nosso filho roube, com que o nosso filho agrida o outro, com que o nosso filho se drogue. Não é hormonal isso, certo? Uma outra justificativa, a busca da independência, que é aquilo que eu falei aqui, que é importante, essa individuação, essa busca pela identidade, né? Só que eles não podem entrar em oposição a nós como pais. A gente dá esse espaço para eles, mas nós estamos ali. E eles precisam saber que nós estamos ali. Certo? Então, essa busca da independência, né, que é onde eles tentam se separar desse vínculo de amor e dependência que eles têm em relação a nós para alcançar essa identidade adulta, ela faz parte. Só que isso não pode ser desculpa também para a gente deixar. Não, ele tá nessa busca pela independência dele, então eu vou deixar. Ele com 13, 14 anos, ele vai para a balada, ele vai fazer o que ele quer, certo? Porque ele precisa viver essa independência dele. Não podemos, tá, gente? A oposição à autoridade, ela não é parte do crescimento, ela é uma escolha comportamental. Então, nós precisamos trabalhar isso nos nossos filhos, certo?
Outra coisa que a gente usa como justificativa, e hoje isso a Pri pode até confirmar isso, né? As síndromes e os transtornos. Gente, agora nós temos diagnóstico para tudo. Tá uma beleza agora, né? Se o filho bate lá na outra criança, ele tem TOD. Vocês já ouviram? TOD, não é TOD de achocolatado gostoso, não. TOD, transtorno opositor desafiador. Criança totalmente sem limite, tá? Mas tem um diagnóstico para isso. Aí tem o TDAH, né? Tem a bipolaridade, tem o transtorno do pânico, tem a depressão, tem vários transtornos, várias síndromes. E qual é o cuidado que a gente tem que ter? Para a gente não rotular os nossos filhos em cima disso. Ou desesperados, achando que, meu Deus, né, ele bateu a porta, ele está com TDAH, ele é TDAH, ele tirou nota baixa, então, ou está com TOD, e aí a gente já fica até querendo que ele seja diagnosticado. Gente, eu vou contar uma experiência que eu tive com uma mãezinha, que ela trouxe para mim um vídeo de um comportamento da filha, ela trouxe na clínica, e a filha fazendo manha e a mãe filmando. E ela fazendo manha e fazendo birra, uma criança de 4 anos. E aí, essa mãe pega esse vídeo, aí a filha derruba a cadeira e ela queria a atenção da mãe e a mãe filmando. Aí ela derruba uma cadeira e tal. E a mãe pega esse vídeo e leva para um profissional. E esse profissional, de ver o vídeo, ele fala assim: a sua criança tem TDAH. Ela tem, é certo que ela tem. E aí a mãe veio para mim e aí nós começamos a conversar. E aí eu fui perguntando qual era o contexto dessa filmagem. O que estava acontecendo ali? Né? A mãe filmando com o celular na mão, que hoje é muito comum, e a criança querendo a atenção da mãe. Vocês acham que é normal? É natural que essa criança pegue uma cadeira e vire a cadeira para chamar a atenção dessa mãe? Gente, é claro que isso é normal. E sem contar várias outras coisas que eu não quero trazer aqui, né? Que envolviam o contexto daquela criança. E aí eu fui conversando com a mãe, eu falei, olha, ela é muito novinha para se dar um diagnóstico desse. A gente não pode, né, Pri, fechar um diagnóstico desse com 4 anos. Jamais. E a profissional que ela foi, uma médica, falou assim: eu sei que ela tem TDAH porque eu tenho filho TDAH. Que é outro perigo que nós corremos. Às vezes a gente olha para aquela pessoa que está do nosso lado, né? E que tem um problema ali já diagnosticado, e você fica achando que o seu filho também tem. Aí sabe o que essa mãezinha falou para mim? Ela chorou. E ela falou assim: eu vou ser bem sincera com você. Eu acho que eu preferia que ela tivesse esse diagnóstico. Porque se ela não tem esse diagnóstico, aonde que está o problema? Entende, gente? Mas amém, se nós erramos, se nós temos a culpa no cartório, nós temos o Senhor. E o Espírito Santo, nós podemos provar e ver da bondade do Senhor na nossa família. Achar que um diagnóstico de doença é melhor do que uma falta de disciplina. Entendeu? E muitos pais estão assim. Porque é mais fácil, eu medico. Gente, nós estamos vivendo, né, Marta? É a era da medicalização. Sabe por quê? Porque ninguém mais quer sofrer. É uma dor de cabeça, eu tenho que tomar remédio. Né, meu bem? Toma remédio com dor de cabeça. Já entreguei. Qualquer dor, a gente não quer sentir. E os nossos filhos estão indo pelo mesmo caminho. Por quê? Porque a gente não quer se frustrar. Essa mãe se frustrou. E, gente, hoje eu posso dizer que essa menina é a coisa mais linda do mundo. Ela não tem esse diagnóstico. Não tem. Essa mãe conseguiu se relacionar com uma princesinha, a coisa mais linda.
E graças a Deus por isso, porque ela nem precisou ser medicada. Porque às vezes tem casos que precisam sim. Então, uma coisa comum nos adolescentes, que às vezes confunde com algum transtorno, né? A falta de sono adequada, tá? E por quê? Os nossos adolescentes ficam demais em redes sociais, na internet. Eles veem coisas muito agressivas, muito agitadas, que às vezes faz com que eles percam o sono. Eu ouço demais isso na clínica. Silvio, não tem uma boa noite de sono, eles ficam agitados. E porque, gente, é tanta informação, né, que o pensamento do adolescente ele fica acelerado, assim como o nosso. Pode ver, muitas aqui já se identificaram também. A gente passa o dia, né, agitado. A gente pode dar exemplo do próprio filho nosso, né? O Lucas, né? O Lucas. Ele processa tanta informação e ele fica sempre com sono agitado. Exatamente. O Lucas sempre. Então, assim, e ele acordava e falava assim, mãe, não dormi direito. E até hoje ele fala, nunca tive mesmo uma boa noite de sono. E você conversa com ele, igual você fala, eu não sei como que ele processa tanta informação, porque ele sabe de tudo. Ele é um Google ambulante. É. Então, agora imagine o sofrimento dele. Ele sofre. É. Então, isso é importante, né? E já teve épocas de eu falar, o Lucas sempre TDAH. Né? De eu acreditar nisso e falar assim, ele vai ter que fazer um tratamento, vai ter que tomar uma medicação, né? Mas de tanto que se confundia esses sintomas que ele apresentava. E uma outra coisa também que atrapalha, gente, é a falta de hábitos alimentares saudáveis. Os adolescentes, eles comem muito fast food, né? Demais. Então, isso aí também atrapalha no dia a dia deles. Atrapalha no sono. Aí, se eles não dormem bem, no outro dia eles estão irritados, agressivos, ou morrendo de sono, né? E a gente fica achando que eles têm alguma coisa, algum transtorno. Então, cuidado com isso. Claro que, se você fizer aí um período, né? Eu vou experimentar, né? Cuidar do sono, estabelecer um horário para o celular, para desligar tudo, para que ele consiga realmente dormir, ou uma boa alimentação para ele. Isso não melhorar, talvez seja a hora de procurar ajuda, né? Ou um psicólogo, ou mesmo uma orientação. Às vezes é uma coisinha que está fora do lugar, né? Quantas vezes a gente orava com o Lucas, né, amor? Ia lá no quarto, orava para que ele realmente conseguisse ter essa boa noite de sono. Então, quanto que isso é importante, né? Então, queridos, a rebeldia, ela não deve ser vista como um processo natural. Certo? Não é para vocês verem como um processo natural. Ah, faz parte da adolescência. Não. A rebeldia, não. As mudanças, sim. Tá? Algumas tensões relacionais, sim. Alguns conflitos, sim. Mas a rebeldia ou a oposição aos pais, não. Tá? Os adolescentes, eles se rebelam. Por quê? Porque existe dentro de nós, seres humanos, esse egoísmo que nos leva a desafiar tudo e todos quando nós queremos alguma coisa. Isso faz parte da nossa essência, tá? Então, infelizmente, a rebeldia, ela é um fato, ela acontece, mas em nome de Jesus, que nos nossos lares ela não aconteça. E se ela está acontecendo, a gente vai orar, a gente vai pedir a direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para nós como pais conduzirmos os nossos filhos longe dessa rebeldia. Amém? Então, nós vamos ver agora as verdadeiras causas da tensão relacional, certo? Ou de uma provável rebeldia na adolescência. Gente, se vocês tiverem perguntas, anotem para a gente depois, no final, a gente conversar, tá? Gente, o que é algo que falta demais e que pode provocar uma rebeldia nos adolescentes? A falta de uma comunidade moral. O que é
O que seria essa comunidade moral? Seria um grupo de pessoas que compartilhem os princípios morais, os valores que nós ensinamos aos nossos filhos. Antigamente era mais fácil criar bons filhos. Sabe por quê? Porque se falava quase que a mesma língua. Em casa ensinava uma coisa, na igreja a mesma coisa, no colégio a mesma coisa, com a vizinhança a mesma coisa e com a família a mesma coisa. Alguma coisinha ou outra saía disso. Como que é agora? Cada um por si. Né? Se nós queremos criar filhos com princípios morais, nós vamos enfrentar uma guerra contra essa sociedade que a gente vive. Não é isso que está acontecendo, né? Então, hoje os pais, ela falou ali, precisam lutar contra o quê? Contra a televisão, contra a pornografia, drogas, sexo antes do casamento, porque não se tem mais essa comunidade moral para reforçar esses valores que os pais ensinam em casa. Se ouvir agora, então, o que a gente precisa fazer? É essencial, gente, que nós estejamos cercando, né, os nossos filhos, a nossa família, de pessoas que falem a mesma coisa que nós. Não tem como a gente tirar os nossos filhos e criá-los numa bolha, não tem, tá? Só que quem são os nossos amigos? Quais são os programas que a gente vê na televisão? A gente vai estar falando disso também, dessa influência da mídia, né? Então, assim, quem são os amigos que a gente traz para dentro de casa para estar com os nossos filhos? Às vezes a gente está falando para eles não andarem com determinados amigos, porque são más companhias, mas as pessoas com quem a gente está se relacionando, saindo, conversando, abrindo o coração, são pessoas que saem totalmente daquilo que a gente tem como princípios ou falando para eles que a gente tem. E eles estão observando tudo, né? Então a importância da igreja, do compromisso com esse ministério alemão, dos adolescentes, dos jovens, os pais apoiarem, os pais estarem juntos, os pais trazerem os amigos dos filhos para dentro de casa para conhecer, para saber o que eles estão conversando, certo? Então, assim, quando você vai se relacionar, essa família, ela tem os mesmos princípios. Eu não estou falando, gente, que vocês têm que ignorar as pessoas, deixar de lado aquelas pessoas que não pensam como nós. Não, até porque nós temos que fazer a diferença onde nós estamos, né? Mas para trazer para bem pertinho de nós e junto dos nossos filhos, tem que ser pessoas que pensem da mesma forma que nós, que têm os mesmos princípios, quer dizer, os mesmos valores, né? Uma outra coisa que pode causar, que pode influenciar a rebeldia dos nossos filhos é a mídia, é a música, é a televisão, as redes sociais, a internet, são os jogos. Será que nós, como pais, temos supervisionado aquilo que os nossos filhos estão vendo? Será que os nossos filhos, eles têm um limite para fazer uso dessas coisas? E outra coisa, o que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo? O que nós temos aqui, gente, nesse celular? Eu tenho que falar uma coisa aqui, né? Homens que têm grupos de WhatsApp e até mulheres que recebem vídeos, gente, promíscuos, horríveis. E eu ouço assim, Silvia, mas eu nem abro. Você não abre hoje, você não abre amanhã, mas depois aquilo vai ficando comum e você vai abrir em algum momento. Saia desses grupos, se posicionem e deixe o seu filho saber que você tem se posicionado. Escolha com critério aquilo que vocês vão assistir e deixem os filhos de vocês saberem que tem coisas que vocês não vão assistir, porque nós temos que ocupar a nossa mente de tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é louvável. Posso fazer uma Pode. apresentação?
A gente às vezes conversa com alguns homens, pais, né? E eles até saem de alguns grupos de WhatsApp ou de outro tipo de rede social que recebe esse tipo de vídeo. E às vezes a justificativa dele é assim: eu não posso ter isso daqui porque vai que o meu filho vê isso no celular, vai que a minha esposa vê. Aí a gente tem que repensar o seguinte: quais são os meus princípios como homem? Eu como Robbins, antes de ser pai, antes de ser marido. Então, às vezes a gente quer também passar uma certa moralidade, né? Enquanto meu filho não pode ver isso aqui, depois que ele tiver 18 anos, eu vou, né, chutar o balde. Então, a gente tem que verificar a nossa condição, né, a nossa vida, para que isso seja um princípio meu. Se for um princípio meu, tem uma grande chance de ser um princípio do meu filho. Com certeza, isso vai se refletir nos nossos filhos. Até porque uma coisa que causa bagunça na cabeça de um adolescente é você falar uma coisa Exatamente. Anotado aqui, né? A hipocrisia, que é muito séria, né? Gente, outra coisa que pode gerar uma tensão ou até uma rebeldia, né? A questão do divórcio, tá? Muitos dizem que o divórcio ou o novo casamento, eles não causam impacto negativo na vida dos filhos, tá? Mas a verdade é que esse é um dos maiores fatores de tensão relacional, principalmente na adolescência. E eu não estou falando aqui julgando, né, você que está nessa situação, mas é para você entender o porquê às vezes o seu filho ele fica agressivo, ele fica triste, ele quer se rebelar. Por quê? Porque ele está tendo que se adaptar a essa nova família, ele está tendo que se relacionar com o novo marido da mãe, com a nova esposa do pai, com irmãos que ele não tinha, tirando dele a esperança de que os pais voltariam, ou se sentindo traído, né? Mas eu não quero julgar você que está nessa situação, mas que você entenda. Então ele está, então eu tenho que ter um cuidado maior. Eu tenho que ter um cuidado maior com ele. Eu tenho que ter mais paciência. Eu conheço pais que eles casam, né? Novo casamento, recasamento. Eles falam, não, agora o filho tem que se adaptar, ué. Não tem o que fazer. Ele tem que se adaptar e pronto. Ah, eu já passei por isso e ele vai passar e ele vai sobreviver. Sobrevive, mas com uma dor enorme. Então a gente tem que ter essa empatia e esse cuidado. E uma outra coisa aqui, porque eu trouxe esse tópico do divórcio, é para te incentivar. Se você está num casamento que está com problema, procure ajuda. Não permaneça no conflito. E nem deixe esse conflito resultar num divórcio, em nome de Jesus. Porque isso é muito sério. Porque isso deixa marcas na vida dos nossos filhos. Procure ajuda. Amém? Uma outra coisa, né, que também causa uma tensão é o conflito de temperamentos. Vocês já ouviram aquela coisa assim, eu não sei o que aconteceu com ela. Porque eu criei meus 4, eu não tenho 4, eu só tenho 2, tá? Só um exemplo. Eu criei os meus 4 igualzinho, mas essa aqui saiu diferente. Aí que você errou. Por que você criou igualzinho? Sem considerar a individualidade, sem respeitar o temperamento dele. E muitos pais fazem isso. Eles querem, né, que o filho que é introvertido seja comunicativo como aquele que é extrovertido. E cobra ainda, né? Fala e vai, e, né? Ou cobra aquele que é extrovertido para que ele fique quietinho, igual aquele outro que é introvertido. Quando nós fazemos isso, nós estamos desrespeitando os nossos filhos. Então a gente precisa conhecer, tá? E é legal, gente, até para casamento, para grupos, é legal a gente conhecer o temperamento um do outro, tem uns testinhos legais, né? Para a gente conhecer um pouco, porque você vai ver assim, gente, eu posso respeitar a Lívia com o jeito dela.
Eu e o Robson, a gente cresceu muito no nosso relacionamento, né, amor? Quando a gente começou a entender que nós temos temperamentos diferentes e que não tem problema nisso. Pelo contrário, um pode ajudar o outro nessas diferenças. Então, respeitar os temperamentos dos nossos filhos, né? E uma outra causa da rebeldia, relacionamento doentio. Tá? Por que eu trago isso, relacionamentos doentios? O excesso de proteção ou a falta de cuidado, de limites. Olha os extremos aqui, tá? E por quê? A gente vê que muitas coisas nós como pais, nós trazemos de dores, de traumas, de negligências que nós vivemos em relação à nossa própria criação. E aí, ou nós rapidamente passamos isso para os nossos filhos, do jeitinho que nós recebemos, a gente também faz com eles, ou a gente não quer que eles sofram como nós sofremos. E aí nós super protegemos. E eles são o rei da casa. Aí a gente trabalha igual loucos para dar o melhor tênis de marca, a melhor roupa, a melhor escola. Ele não pode passar vergonha, ele não pode passar necessidade, ele não pode se frustrar. E nós estamos correndo um sério risco de ter aí um adulto com sérios problemas. Então, esse relacionamento que nós estabelecemos que é doentio. Ou aqueles pais que eles estão num conflito tão grande e usam os filhos para mediar esse conflito. Trazem os filhos para dormir na sua cama. Os filhos permanecem na cama. Gente, isso é errado. E eu falo isso sempre. Não façam isso. Isso não é saudável. Sabe o que é saudável? Sexta-feira é dia da Yasmin vir dormir no nosso quarto. Hoje nós vamos fazer festa, vamos pegar pipoca. Hoje é o dia. Ou aquele dia que ela está tristinha por alguma coisa, você vai lá na cama dela, ora com ela, deita ali na cama dela, elas não tragam para cá. E muitos pais fazem isso. Ao invés de resolver o problema aqui, né, eles acabam levando os filhos para os filhos. E aí quando os filhos saem de casa, o que acontece com esse casal? Eles não se relacionam, eles não se conhecem. E aí muitos casais se separam quando os filhos saem de casa. Porque daí eles começam a se ver, a se conhecer. Né? Então esses relacionamentos podem irritar os filhos também. Certo? Gente, eu falei 53 minutos. Posso falar mais um pouquinho, irmão? Por quê, gente? Porque eu queria que nós pensássemos, né? De repente... você está aí, Silvia, tá, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu quero ver uma mudança na vida dos meus filhos, ou talvez esse, né, não seja a situação do seu filho, mas você conhece pessoas que vivenciam isso, e você fala o que nós, como pais, devemos e podemos fazer. A primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, gente, é que a mudança, ela tem que acontecer primeiro em nós. Primeiro é nos pais, tá? Então, esposo, ame a sua esposa e respeite a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Isso traz uma segurança para os filhos e principalmente para os filhos adolescentes é muito importante que eles vejam isso quando existe, né, o papai e a mamãe. Estou falando aqui para os casados. Então, tenham esse tempo de convivência dentro de casa. Eu gosto da UDF que ela dá uma sugestão para os casais, é o tempo de sofá. Já ouviu isso, Marta? O que é? Não é um tempo de sofá assistindo série, né? E nem televisão. Mas é o tempo de sofá que você fica ali com seu esposo, sem celular, sem televisão, sem nada, conversando de como foi o dia. E o seu filho adolescente, o seu filho pequenininho, ele está por ali passeando e vendo que você está compartilhando do seu dia com seu marido. Isso é saudável.
ele vai ver que papai e mamãe conversam e falam das dificuldades que eles têm. Então, a primeira coisa, os cônjuges, eles devem dar atenção um ao outro. Outra coisa, gente, encoraje seu adolescente. Né? O Robson citou aqui o Lucas, né? O Lucas, ele tem vários sonhos, vários planos. E logo que ele entrou na adolescência, isso era muito intenso, e aí o Robson às vezes dava uma, né? E eu falava, amor, deixa ele sonhar, quem sabe vai dar certo, né? Mas vamos encorajar, porque alguma coisa vai sair daí. A Aninha, ela já é mais centrada, assim, nesse sentido, né? Mas a gente está sempre encorajando. E como que nós vamos encorajar? Sabe, bater no ombro, filha, é isso mesmo, eu acredito que você pode, tá? Não elogie coisas que não são verdadeiras, certo? Faça elogios para o seu filho verdadeiros. Então, você gostou de algo que ele fez? Elogie, né? Mas incentive ele, encoraje eles, ao invés de depreciar. Até que enfim você conseguiu fazer algo de bom, né? Ou eu sabia que não ia vir algo de bom, né, de você. Sabia que ia dar errado esse negócio. Olha as palavras. A gente precisa cuidar com aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Certo? Uma coisa legal, que eu gosto bastante, né? Às vezes a Aninha está lá em casa, está estudando, eu entro no quarto dela. Eu entro e deito na cama. Aí ela, o que você quer? Aí eu falo, nada, eu quero ficar aqui. Posso? Pode. E tá lá. Dali a pouco ela, ô mãe, sabe não sei o que dela, começa a conversar. Tá? Agora, de repente ela tá lá no quarto, eu vou lá, ô filha, e aí, como é que foi ontem? O que, mãe, você quer saber? Porque daí eles já não querem contar, né? Agora, se você vai, você fica perto, logo eles vão falando alguma coisa. Aí é onde você vai pegar, certo? Outra coisa, seja sincero com seu filho. Seja sincero. Fale, né? A Lilian falou aqui de hipocrisia, tá? Isso afasta os filhos de nós. Então, se você está falando algo para o seu filho e você não está vivendo aquilo, isso vai distanciar o seu filho de você. Seja sincero, tá? Naquilo que você fala, naquilo que você faz, ou a ironia, né? Tem muitos pais que usam de ironia, do sarcasmo. Na Bíblia fala que nós, como pais, nós não devemos irritar os nossos filhos. E muitas vezes, a gente, por exemplo, né? Você está se alimentando bem mesmo, né? Batata frita, saudável, né? Eu estou usando de ironia, de sarcasmo. Então, ao invés de usar essa ironia, eu posso falar para ele, filho, isso não é legal você comer mesmo. Né? Você está falando que está com uma alimentação saudável, mas você está comendo bastante a batata frita. E talvez isso é que esteja prejudicando você. Então, usar a sinceridade. E perceba se ele realmente está te ouvindo. Porque tem muitos pais que falam e o filho já fechou o filtro. Por quê? Porque eles não vivenciam aquilo que eles estão falando. As regras valem só para o filho e não para eles. Então, você não pode assistir, mas eu posso. Celular. Você não vai usar o celular na hora do almoço. Mas eu posso, porque eu tenho meus pacientes que às vezes eles mandam mensagem. Então, eu tenho que ficar de olho. Gente, está errado. Não pode, não pode. Nós não vamos deixar aqui. Né? Por quê? Porque isso muitas vezes faz com que os nossos filhos não nos ouçam. Não acreditem naquilo que a gente fala. Eles não vão dar crédito àquilo que nós estamos falando. Outras coisas. Expressem emoções de forma apropriada. Como que vocês reagem quando vocês estão cansados? Quando vocês chegam irritados do trabalho, nervosos com alguma situação, né? Vocês conseguem realmente dizer para a família aquilo que vocês estão sentindo? Claro, né, gente, que tudo depende da idade aí,
Mas é tão gostoso quando a gente pode abrir o coração e falar, hoje o papai não está legal, hoje a mamãe não está bem. Aconteceu umas coisas e, né, ou você vai falar, ou você não vai falar, até para respeitar a idade, mas assim, hoje a mamãe não está bem, então a mamãe prefere ficar um pouquinho quieta, do que você reagir e falar coisas que depois você vai se arrepender. Certo? Outra coisa, e por último, é pedir e conceder o perdão. Às vezes, muitas vezes, nós como pais, nós vamos falhar com os nossos filhos. Mas muitas vezes. Eu e o Robson foram muitas vezes, né, amor? De conversas, de falar, filha, senta aqui. A mãe não devia ter falado daquele jeito com você. Né? Eles contam uma história de uma vez eles eram menores e eu fiquei tão nervosa, gente, com uma arte que os dois fizeram. Eu peguei a varinha, eu disciplinava com uma varinha, e eu cheguei no quarto, a irmã tá gravando, né? Meu Deus. Eu cheguei no quarto, eu pegava a varinha, eu batia na cômoda que tinha, e eu falava assim, eu não vou bater em vocês, porque se eu bater em vocês, eu matava, né? E eu batia assim, a varinha quebrou. E até hoje eles contam e eles morrem de dar risada. Mãe, você ficou com o olho desse tamanho e você batia com força. Mas eu falo, olha que bem, eu bati na cômoda, né? Porque eu sabia que eu estava nervosa. E se eu batesse neles, eu ia me arrepender. E eles não precisavam daquele exagero, porque eu estava nervosa. Né? Ou quando a gente grita, quer ver uma coisa que a gente fala? Esses dias eu e a Paula, a gente estava conversando sobre isso. Eu não sei mais o que fazer com você. Gente, nós não podemos, não devemos falar isso. Porque imagina a cabecinha dele. Minha filha, se você não sabe, você que é minha mãe, não sabe fazer comigo? E então, que estou vivendo tudo isso? Não, filha, eu não vou falar nada agora. Mas depois nós vamos conversar. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Mas isso você não precisa falar para ele. Você conversa com o marido, né, ou o marido, mas não fale isso, porque isso gera uma insegurança. E se eu errar, eu vou pedir perdão. E eu vou conceder esse perdão. Os nossos filhos vão errar. Né? E eles precisam ver em nós, com os nossos esposos, com os nossos cônjuges, esse pedido de perdão. Muitos filhos, eles pensam que é mágico o perdão, que é mágico a resolução de conflitos. Porque eles veem os pais brigando, aí os pais vão para o quarto e se resolvem, né, de várias formas, e no outro dia está tudo muito lindo. Aí a gente fala assim, não, você brigou com sua irmãzinha? Era assim que a gente fazia, agora vocês vão entrar no quarto, vocês vão conversar. Vocês só vão sair dali depois que um perdoa o outro. Imagina, né? Até hoje eles contam isso e eles morrem de dar risada. Ué, mas como assim, sendo que você se resolve e a gente não vê que tem que acontecer isso? A importância dos nossos filhos verem que a gente faz algo errado, a gente falha, e a gente pede perdão e a gente concede esse perdão. O perdão, ele é fundamental na vida da família. Sem ele, vai haver muita rebeldia, vai haver muita tensão relacional, vai haver muito conflito. Né? Assim como o Senhor, Ele nos perdoou ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, assim também nós devemos perdoar os nossos filhos quando eles erram e estarmos atentos àquilo que realmente está se passando no coraçãozinho deles. São muitas mudanças e eles vão sofrer com essas mudanças, né? Mas cabe a nós acolhermos. Aí talvez você se encontre naquela situação assim, Silvia, eu já não sei mais o que fazer mesmo. A gente pode recomeçar. Filho, vem aqui. Vamos tentar diferente. Vamos conversar. Eu quero conhecer esses amigos aí, tudo maloqueiro que você tem. Traz aqui. Deixa eu ouvir essa música aí que você está ouvindo, filho.
Né? Que série é essa que você está assistindo? A mãe vai assistir, o pai vai assistir junto. Vamos conversar sobre isso. Converse com o seu filho. A forma como você lida com ele quando ele traz alguma coisa vai garantir o relacionamento futuro de vocês. Então, se no primeiro momento que ele traz uma situação que desagrada você já gritar, e não está certo, e você não pode, e isso e aquilo, condenando, julgando, ele não vai mais te contar nada. Ele não vai mais voltar. Então, deixe esse espaço aberto, mas eu estou aqui. Filho, você vai e você volta. Hoje, quando a gente olha para trás e vê os nossos filhos, né, querendo tanto a nossa presença junto deles, é tão gratificante, é tão gostoso, porque não foi sempre assim. E hoje é assim, para a honra e glória do Senhor, né? É uma coisa importante, e aqui eu termino, é confessar aos nossos filhos os nossos medos, os nossos anseios, os nossos fracassos. Tem filhos que eles não conhecem a história dos seus pais. E eles olham e acham que o pai nunca errou. Olha que sério isso, e olha que engano isso. Agora, quando você pode abrir seu coração para o filho e falar, filho, eu também já errei. Eu também já fiz escolhas que não foram legais. Eu tive consequências, eu tenho consequências, mas filho, o Senhor me resgatou. Né? O Senhor, Ele me perdoou. E hoje eu sou uma filha amada do Pai. Então você também pode, filho, viver isso. Amém? E mais do que qualquer orientação, mais do que qualquer conselho, busquemos ao Senhor em oração, né? Pedir sabedoria para o Espírito Santo de Deus. Existe uma frase, né, no Ministério Déboras, que é mães de joelhos e filhos em pé. Eu acho que isso define tudo, né? Que nós sejamos esses pais, tementes ao Senhor e tendo nele a esperança para conseguirmos lidar com essa fase da adolescência dos nossos filhos. Amém? Vamos ficar em pé?